Eu até nem coloquei para gravar. Hoje é Gênesis o quê? Hoje nós vamos ver o capítulo 28 de Gênesis, né? Capítulo 28, e como a gente se estendeu um pouquinho, conversando e orando, então vai ser só o capítulo 28 mesmo, tá? Aí a gente deixa para fazer a paraxá amanhã, tá bom? Ok. Quer que eu leia? Pode ler, Sarinha, pode ler. O 1 até o 9, do 1 ao 9. Gênesis 28, do 1 ao 9. Então Isaac chamou a Jacó à sua presença e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: Não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe, que é El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú percebeu que Isaque tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã-Arã para escolher ali uma esposa, e que, ao abençoá-lo, deram-lhe também a orientação de não se casar com mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Malá, Bate-Ismael, Maalate, filha de Ismael, neta de Abraão e irmã de Navaiote. Oxi, você aceita minha mãe aí? Ela tá pedindo o link aqui, eu vou enviar para ela, tá? Pode passar o link para ela. Então, vamos lá. Isaac chama Jacó e, depois de abençoá-lo, ordena: vá até a casa de Betuel. Lembra o que era Betuel? Casa de Deus. Então, era uma simples casa? Não, aqui está. Betuel representava ir até a casa de Deus. Aí a gente lembra, case-se somente no Senhor, né? Por quê? Porque isso era importante. A gente vai entender aqui, ó, em Gênesis. Por que ele estava falando para Jacó, o filho da tenda, o filho da bênção, buscar uma mulher em Betuel, que era a casa de Deus, significava a casa de Deus? Justamente isso, tá? Porque para ele se aliançar com quem tinha a mesma fé que ele, tá? Uma esposa capaz. Então, ele teria que ir para lá, na casa de Labão, e El Shaddai, o Todo-Poderoso, o abençoaria e tornaria ele fértil e aumentaria os seus descendentes, até se tornarem uma assembleia de povos. E que ele dê a você a bênção concedida a Abraão. Ou seja, a mesma bênção que deu a Abraão, o Deus Todo-Poderoso daria a Jacó. Por quê? Porque por meio de Jacó viria o descendente, o filho da bênção, o nosso Senhor e Salvador. Então, aí ele toma posse, vai para viajar, aí Isaac manda Jacó embora para Padã-Arã, ele vai, chega lá, e quem fica sabendo disso? Esaú. E interessante que Padã-Arã chama o campo do Planalto, ou seja, um campo verde, né? Aí a gente lembra também de Yeshua como o nosso bom pastor que nos leva a verdes campos, né? Então, olha aí, uma referência, né? Padã-Arã. E aí ele vai até Padã-Arã, lá na casa de Betuel. E quem fica sabendo disso? Esaú.
tá? Esaú, ele fica sabendo que Jacó foi lá para escolher uma noiva de lá. Por quê? Porque o pai tinha falado: eu ordeno, você não deve escolher nenhuma mulher cananita como sua mulher. Porque cananita, gente, era o povo de Cã, que foi amaldiçoado. Cananita representava tudo que era ímpio, impuro, cabrito, tá? Adoravam outros deuses, não faziam vontade do pai, enfim, não era para se misturar com esses povos. Hoje a gente vê os casamentos sendo desfeitos. Por quê? Por que estão sendo desfeitos? Porque não obedece o principal, casar-se somente no Senhor. E aí há muita tristeza, dor nesse percurso. Por quê? Porque não falam a mesma língua. Não estão no mesmo espírito. E aí, um vai para cá, outro vai para lá. Não tem como dar certo. A não ser que eles comecem a falar a mesma língua. E aí a mulher interceda para que esse marido, ele se torne um com Yeshua e eles passam a ser um verdadeiramente em Cristo. E aí sim, esse casamento vai ser abençoado por Deus e realmente vai gerar frutos de santidade, e o lar de vocês vai ser abençoado. Caso contrário, vai ser uma luta. Uma luta. E olha só o que vem falando sobre Esaú. Esaú, ele não procurou a bênção. Onde que ele foi procurar esposa? Ele foi procurar esposas hititas, dos heteus. Heteus era um povo que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas não só isso. Olha o que ele fez mais. Fala assim: por isso Esaú foi ao encontro de Ismael. Ismael era o quê? Era o filho da bênção? Não, Ismael era o outro filho de Abraão com a escrava de Sara. E aí ele vai lá na casa de Ismael, toma uma das mulheres que já possuía, chamada Machalá. E sabe o que significa Machalá? Estar doente. Doença espiritual. Ela era uma egípcia, tá? E isso é um significado muito profundo. Por quê? Porque todos aqueles que não fazem parte de Deus estão doentes espiritualmente. Estão doentes. E aí você vai lá pegar uma pessoa que está doente espiritualmente para se tornar um com você? Foi o que Esaú fez. Por quê? Por que ele fez isso? Porque simplesmente ele não era espiritual, lembra? Esaú, ele via a carne. Ele só estava preocupado com as coisas desse mundo. Então, ele vai escolher o quê? Uma mulher do mundo. Uma mulher da carne. E aí, uma mulher que está doente espiritualmente. É claro que não vai dar certo. Lembrando que Sara falou o quê? Lá no 27:46. Eu estou cansada, eu estou enjoada dessas mulheres hititas. Sara não, desculpa, Rebeca. Eu estou enjoada. Por quê? Porque escolheu mulher errada. Tá? Escolheu uma pessoa que não tinha a mesma fé e o mesmo espírito que você. Então, quando a gente casa errado, faz a escolha errada, a gente colhe os frutos dessa união que geralmente não vai dar certo. Geralmente. Aí vem o apóstolo Paulo e fala que não é para você se separar, se for só por causa disso, tá? Porque você pode ganhar o seu marido ou a sua esposa pelas suas ações. Então, não é porque eu me casei lá, que eu nem conhecia Jesus, eu me casei, eu vou me separar então. Não, não é isso. Não é sobre isso. Mas se você está procurando um esposo, uma esposa, então que seja um esposo, uma esposa do Senhor. Agora, se eu me casei lá atrás, eu não tinha esse conhecimento, eu me casei, e o meu casamento está tribuloso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que clamar, eu tenho que pedir para Deus, para que Deus toque o coração desse homem, dessa mulher, para que ele se converta. E que você também, com as suas ações de santa conduta, possa ganhar o seu marido. Ou o seu marido ganhar a sua esposa. Essa é a palavra de Deus. Agora, aqui está falando para não escolher uma mulher
do mundo. E aí a gente já entra para a igreja, tá? O que ele está falando mais profundamente, além do casamento de homem e mulher? Está falando sobre um casamento com uma igreja que não seja a igreja do Senhor. Será que eu vou me casar, vou me aliançar com uma igreja corrompida? Uma igreja pagã? Uma igreja que verdadeiramente não faz a vontade do Senhor? Será que eu vou me aliançar com essas pessoas? Aí você tem que fazer uma pergunta para si. Será que é isso que Deus quer? Que eu me aliance com uma mulher que não tem a mesma característica do coração do Senhor? É mais profundo ainda. Lembrando que nós temos que nos congregarmos, sim, hoje a gente até falou bastante sobre isso, mas exatamente por quê? Porque a gente vendo tanta corrupção no mundo, quem está no mesmo espírito, na mesma verdade, precisa estar unidos. Unidos, por quê? Porque nós somos a noiva. Nós temos que estar unidos no mesmo espírito, na mesma verdade, nos aliançando com pessoas que verdadeiramente fazem a vontade do Pai. Se a gente se aliança com pessoas que não fazem, lembrando das palavras no Novo Testamento que fala que más associações estragam bons hábitos. Por quê? Porque acaba levando você a achar que aquilo não tem nada a ver, né? É o tal do nada a ver. Ai, tá tudo bem, tá ótimo, tá perfeito. Não, mas é assim mesmo. E aí você vai começando a relativizar a sua fé. E isso é perigoso, tá? Que exatamente os cananeus, como eles não tinham a mesma fé, então eles relativizavam tudo. E aí, quem se aliançava a eles se corrompia. A gente vai até ler uma parte aqui que fala sobre os filhos de Jacó e um deles é Diná, do qual ela foi fazer amizade com as cananeias e se corrompeu. Então, não era para se casar, não era para se aliançar com esse povo, não era. Assim, hoje nós também não devemos de jeito nenhum nos aliançarmos com aqueles que estão fora da verdade de Cristo, porque isso acaba nos corrompendo. Agora, do 10 até o 22. Alguém quer ler para nós? Eu posso ler ainda. Só um minuto. Eu estou lendo pelo telefone. Gênesis 28 do... Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do sol. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar! Certamente não é outro, senão Beth-el, a casa de Deus. Eis que
encontrei a porta dos céus. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou o óleo puro sobre seu topo. A esse lugar deu o nome de Bet El Betel, casa de Deus. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho para onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me de pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. A Bela quer falar, Bela? Sim, só uma dúvida. Essa pedra que serviu de descanso é Yeshua? Que ele colocou como travesseiro? Oh, glória a Deus, exatamente. Que lindo! Lindo, maravilhoso. Então, vamos lá. Eu também pensei nisso. Eu vim É, lendo esse capítulo, eu vim lendo esse capítulo todinho no o carro, capítulo é até chegar aqui. tremendo. E eu lembrei, muito lindo. Estamos Maravilhoso. sendo a nota 10 para as alunas, hein, Xi? É o Espírito Santo do Deus vivo, filha. Glória a Deus por isso, porque é Ele que testifica todas as coisas. Então, vamos lá. Peraí que a... você vai... Tá. Uhum. Então, tá. Então, vamos lá. Jacó, ele sai de onde? Beersheba. Peraí só um minutinho que ela vai vir aqui. Deu eco. É porque a Thaís estava aqui com o celular e aí deu eco. Ela foi para lá, gente. Então, Jacó saiu de Beersheba. O que Beersheba era? O poço das sete, o poço de juramento entre Abraão e Abimeleque, né? Então, ele sai do poço das sete, lembrando das sete igrejas, parte para Arã, que é a estrada encruzilhada, tá? Aí ele chega a uma planície, onde ele passa a noite ali, pois o sol se pusera. Era noite. Ele pegou uma pedra. O que é a tradução da pedra? Pedra, em hebraico, Haeben, a pedra, Eben, ou seja, a pedra angular, tá? A pedra que os construtores rejeitaram. Aí você vai ter Isaías 28:16. Vamos lá? Isaías. Quando você procura aí, ele colocou o óleo sobre a pedra. Aham. O que é Você isso? deve respirar fundo, o óleo da alegria. Respira Espírito fundo, porque é Santo, lindo tem que demais. respirar fundo. Glória a Deus, aleluia. Então, Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Agora, Jeremias 51:26. Jeremias 51:26. E não tomarão de ti a pedra para a esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Agora vamos ler Salmo 118:22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornaram-se a pedra angular. Jó 38:6.
Jó 38, 6. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Quem assentou a pedra da esquina? A pedra que todos esse povo que não aceita Yeshua rejeitou. Olha quem é a pedra. Então ele pega essa pedra, coloca sob a sua cabeça e deita para dormir, descansar. Descansa, gente, descansa. Põe a sua cabeça e descansa no Senhor Jesus. Descansa ali. E ali ele sonha. Diante dele havia o quê? Uma escada. Uma escada significa salau. Constrói um caminho. A escada é o caminho que leva para Deus. Eu sou a porta. Eu sou o portão das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Ele é a escada. E o que os anjos faziam? Subiam e desciam. Porque eles são filhos de Deus. Então, repentinamente, Adonai estava em pé, perto dele, e disse: sou Deus, o Deus de Abraão e o de rei Vavi-rei. Peraí, mas a Bíblia fala que ninguém viu a Deus? Quem que Jacó estava vendo, então? No pé da escada. Quem é o de rei Vavi-rei? Yeshua. Yeshua. Estava em pé, perto dele. E ele se apresenta a Jó. Desculpa, Jó não. A Jacó. E aí você vai lembrar quando a samaritana está no poço, o que ela fala? Uai, mas a água aqui do pai Jacó? Aí o que Yeshua fala para ela? Eu conheço Jacó. Eu conheço Jacó. Ô, gente, isso é muito lindo, pelo amor de Deus. Pode falar, Isabela. Então, então todas as apresentações de Deus para um ser humano sempre foi através de Yeshua, porque o ser humano ele não pode ver Deus com toda a sua glória. Então seria isso mesmo para a gente explicar para alguém, para as pessoas entenderem essa a parte. Manifestação de Yah dos exércitos é Yeshua. O Sempre homem, através de todas Yeshua. as vezes que Deus se manifesta para o homem, é na face de Yeshua. Sempre. Aí ele continua, seu pai, o Deus de seu pai, seu avô, darei a você os seus descendentes a terra sobre a qual você está. Aonde que ele estava, gente? Aonde que ele estava? Passando a noite na planície, lembra? No campo verde. E seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. E se expandirá sobre o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, por meio de você, os seus descendentes, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, quando os judeus falam que o pai Jacó é só o pai deles, isso é uma coisa terrível, porque eles só se consideram filho de Jacó. Aí a gente precisa ler isso aqui para eles, né? A gente precisa, porque todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de Jacó, porque Jacó representa os filhos espirituais que amam estar debaixo da tenda do nosso Deus Todo-Poderoso. Não tem nada a ver com a herança genética deles. Aí continua, veja, eu estou com você, eu guardarei vocês aonde vocês forem.
pois eu deixarei até cumprir tudo que prometi. Desculpa, pois não o deixarei até cumprir tudo o que prometi a vocês. Olha, o próprio Deus falando, eu não vou te deixar, Jacó. Até, o que Yeshua falou? Eu estarei convosco até o último dia. Eu estarei convosco. O próprio Deus está falando para Jacó aqui, os filhos espirituais. Eu estarei com você até que tudo se cumpra o que eu prometi para vocês. E Yeshua diz o quê? Eu estarei com vocês até o último dia. Aí vem, 16. Jacó despertou do sono e disse, verdadeiramente, Adonai está nesse lugar e eu não sabia. Então, sentiu muito medo e disse, esse lugar é temível. Deve ser a casa de Deus. Esse é o portão do céu. Gente, o portão, quando você vai traduzir para o hebraico, está lá em Neemias 3:1. Eu quero ler para vocês. Neemias 3:1. Neemias 3:1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos e sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas. E até a torre de Meia consagraram, e até a torre de Ananel. Exatamente, Isabela. Eu sou o portão das ovelhas. Mais uma confirmação que é Yeshua. Olha o que ele fala. Esse é o portão do céu. A escada representava o caminho que levava ao céu. A escada era o caminho. O portão, a porta das ovelhas. Yeshua apareceu para Jacó. Então Jacó levanta-se cedo, pega a pedra que ele colocou sobre a cabeça, estabelece ela como uma coluna. Coluna, gente. Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. Então, quem era a coluna que tinha como alicerce a pedra angular? Aí vamos para também, para você ver, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, a firmeza da verdade. Tá, outras traduções, porque essa tradução tá bem, né, bem NVI, eu vou ver aqui 1 Timóteo 3, para você ver como muda. 1 Timóteo. Xi, Oi, amor. A minha tá assim, ó. Pode ler, Claudinha. Inteiro? Ou só onde o 3,15, né? finalzinho? O 3,15. Inteiro. Todavia, se tardar, para que vós saibas como convém te comportar na casa de Deus, e que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Olha que lindo. Então, quem era a coluna, dos quais os nossos pés está sob a rocha, que é a pedra angular? Quem é a coluna? Todos os apóstolos de Cristo foram a coluna, tá? E nós, como igreja, também fazemos parte disso. Olha só como é verdade, porque aqui em capítulo 21 de Apocalipse, fala assim, olha,
21:14. O muro da cidade da Nova Jerusalém, né, foi construído sobre 12 pedras fundamentais, e sobre estas estava o nome dos 12 emissários do Cordeiro, ou seja, os 12 apóstolos. Mateus 16:18. Tá? Então, a pedra angular, a pedra que as pessoas rejeitam, tá? Ela tem as colunas. Quem são as colunas? Primeiramente, os apóstolos, tá? Eles formaram as colunas que foi edificada a igreja, tá? E nós, a igreja, fazemos parte dessas colunas, tá? Fazemos parte. Então, ele pega a pedra, estabelece como coluna, derrama o quê? A unção nesses apóstolos, a unção do povo, da igreja. Ele derrama azeite, gente, sobre ela. Ou seja, aqui, no princípio, ele já estava falando que seria o final. Que seria os apóstolos com Cristo, que seria a coluna da igreja de Cristo, e receberiam uma unção, um azeite sobre ela. E chama esse lugar de Betel, a casa de Deus. Betel, a casa do Deus vivo. Mas originalmente era chamada de cidade luz, por quê? Yeshua é a luz do mundo. E quem é um com ele também se torna luz. Eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo. Vocês é que faz resplandecer a luz de Yeshua no meio das trevas. Não é nós que levamos a luz de Yeshua para os povos que estão em trevas? Olha que coisa mais linda. Antes era chamado de luz. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz. João 8:12. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é muito lindo. Pode falar, Belinha. Espera aí só um pouquinho, que eu vou só acrescentar aqui, que eu achei importante, de você estar referindo sobre a coluna. Aí a gente vai olhar, né, na ciência, o que é coluna, as funções da coluna no corpo humano, né? Aí aqui está escrito assim: a coluna vertebral tem função de sustentação de carga, locomoção, equilíbrio e proteção dos elementos neurais. Olha que lindo, a função da coluna. Sustentar a igreja. E aí, quando você lembra que a Sansão, quando ele vai lá no meio daquele povo filisteu, aonde, quando ele estava cego, onde que ele pede para o menino levar ele? Para as colunas que sustentam o quê? O paganismo. E o que ele faz com aquele paganismo? Derruba. O que cada Sansão aqui tem que fazer? Derrubar a apostasia, derrubar essas colunas erguidas para Mamon, essas colunas erguidas para Baal, para Moloque. Por quê? A idolatria. Então, cada um de nós temos que ser coluna para sustentar o evangelho de Cristo. E, automaticamente, ser um Sansão para derrubar as colunas da idolatria. Derruba, gente. E ergue uma coluna que vai sustentar a igreja, que são os apóstolos, eles foram incumbidos disso. E nós, como filhos da luz, vamos levar a luz, deixar brilhar a sua luz, que é Cristo em vocês. É o Espírito Santo da verdade em vocês. Porque vocês receberam a unção, vocês receberam o azeite, vocês receberam o Espírito Santo. E vocês têm que deixar brilhar a luz do Evangelho. Aí, Jacó faz um voto. Estou lendo 20, tá? Se Deus for comigo e me guardar, olha que coisa linda. Ai, gente, esse pedaço aqui, toda vez eu choro. Se Deus for comigo
e me guardar na estrada, no caminho pelo qual eu viajo nesse mundo aqui, porque eu sou peregrino nesse mundo. Eu estou em viagem, eu não estou aqui, eu estou aqui de passagem. Eu não pertenço a esse mundo. E ele me deu pão para eu comer. O pão puro, sem fermento. E ele me deu vestes novas para vestir, vestes de santidade, para que eu volte para casa do meu Pai em paz. Então Adonai será meu Deus. E essa pedra que eu estabeleci por coluna será a casa de Deus, Yeshua. E tudo que me deres eu devolverei a ti com fidelidade. 1/10. Que cada um aqui, gente, de verdade, vocês entendam, para comer o pão vivo todos os dias da vida de vocês. Para vocês vestir vestes de santidade todos os dias de vocês, enquanto vocês estão na estrada da vida. Sabe? Porque a gente não sabe que hora que vai acabar a nossa estrada. A gente não sabe. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10 anos, se Yeshua vai voltar o ano que vem, ou daqui 2030, ou... Mas, por favor, comam do pão, porque vocês só vão voltar para a casa do Pai se vocês comer o pão e vestir vestes de santidade, para que vocês voltem para a casa do Pai. E assim, Yeshua seja o Deus de vocês. E essa pedra angular que estabeleceu como coluna seja a casa do Pai. A pedra é a casa, é o portão, é a luz, é o pão. E aí, devolver a ti com fidelidade 1/10 significa, sabe o quê? Quando você vê Malaquias 3, quando fala sobre a nossa oferta para Deus, né? E sobre o dízimo, você vai ver que o dízimo são os filhos, tá? Tem nada a ver com dinheiro. Devolva para Deus os filhos, multiplique os seus talentos, multiplique aquilo que Deus te deu, para que você possa transformar a vida de outras pessoas, para que você possa levar o pão puro, levar a luz para essas pessoas e multiplicar os filhos para Deus. Não tem nada a ver com dinheiro, mas multiplique, dê o seu 10º para Deus, dê o seu dízimo para Deus em frutos de lábios, em Espírito Santo, em luz para outras pessoas. Cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros, ajude, edifique uns aos outros, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Não foi assim que Yeshua pediu? E é exatamente sobre isso que nós devemos nos preocupar. Porque quem está com veste de santidade, quem está com azeite da unção, quem come do pão puro, ele quer dar o pão puro para outras pessoas. Ele quer ajudar essas outras pessoas. Ele quer devolver o 10º para Deus. Por que Abraão deu o 10º para Melquisedeque? Representava o dízimo e a oferta para Melquisedeque. Melquisedeque era rei da cidade de Salém, da paz. Ele era sumo sacerdote. O que ele estava devolvendo? O 10º de toda a bênção que Deus tinha dado para ele. E o que é as nossas bênçãos? O que é a nossa riqueza nesse mundo? É aquilo que nós possuímos em dinheiro? Ou são a unção, a sabedoria e o discernimento que Deus nos deu para ajudar outros a levar eles até o caminho da verdade da vida? É sobre isso. Não tem nada a ver com dízimo e oferta de igreja, nem com dinheiro. Porque a bênção de Deus que enriquece não é dinheiro. Porque o Pai é dono de todo o ouro e toda a prata. Ele não precisa do seu dinheiro.
Ele precisa do seu coração. Ele precisa do teu fruto de lábios, para a gente poder chegar e levar a luz no coração das pessoas. É isso que ele precisa. E é sobre isso, gente. É sobre isso, tá? Então, a gente para aqui e amanhã, nossa fidelidade. Isso mesmo, Bela. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, porque amanhã a gente faz a Paraxá. Pode ficar à vontade para comentar, porque esse capítulo é muito lindo. Eu queria dar um testemunho, mas está gravando depois. Eu queria. Peraí, não tira ainda a gravação, eu só quero conversar, só quero falar uma coisa. Papai, Jesus disse, né? Yeshua disse: a casa do meu pai tem muitas moradas. Não esqueçamos disso. Eu vou e vou preparar um lugar para vós. Né? Então, é isso. É verdade. Ele está preparando o lugar para a noiva. E, né, quando ele vinha buscar a noiva, assim como o noivo preparava um lugar para a sua noiva também, né, antes do casamento, ele também está preparando um lugar para nós, na casa do Pai, para que ele possa vir buscar a noiva. Isso é lindo, gente. É lindo demais. Verdade. Espera aí que eu vou parar a gravação, aí a gente conversa.